Bem-vindos a mais uma semana de Araçatuba S.A. Essa semana, para mim particularmente, e acredito que para o Caio também, uma semana muito especial, porque nós trazemos hoje para essa sala aquela que inaugurou todo o projeto Araçatuba S.A. É de suma importância a gente aproveitar então e falar sobre esse projeto. Araçatuba S.A. nasceu, na época você ainda faz parte, né, Caio? Até hoje, de jovens empreendedores do núcleo lá do CIESP. Do Centro das Indústrias. Eu fazia parte do núcleo e nós resolvemos procurar um caminho de apresentar para a sociedade as pessoas que faziam a diferença dentro do nosso mundo empreendedor. Procuramos, no começo, trazer jovens empreendedores e depois descobrimos que a juventude estava na cabeça das pessoas. Espírito, encontramos muitas vezes jovens empreendedores em corpos de seus lá 60, 70 anos. Mas o que é mais importante aqui hoje é que, neste momento em que nós trazemos ela, Vânia De Vigo, do Supermercados Rondon, que já é uma cadeia de supermercados, nós estamos trazendo ela, que estava muito mais confortável no dia da entrevista do que nós dois. Estávamos nervosos. E, portanto, eu convido vocês a assistirem este primeiro programa, 5 anos atrás, que está no YouTube, para verificar que eu não estou falando nenhuma mentira, que nós estávamos nervosos mesmo. E, principalmente, para fazer um paralelo de como estava o Brasil há 5 anos atrás e como está o Brasil hoje. Caio, sempre um prazer enorme estar contigo. Traga a nossa amiga Vânia, que nos deu essa honra 5 anos atrás e repete a mesma honra hoje. Bacana, show de bola, Rodrigão. Bom, é um privilégio para mim estar aqui contigo, né? Especialmente hoje aqui contigo, viu, Vânia? Nossa, a gente conversou rapidinho, fiquei super contente de ter dado certo da gente fazer essa nova gravação, né, Rodrigo? E, puxa, você começou falando tudo, né? Assim, algumas coisas mudaram, outras nem tanto. Então, assim, o que mudou de lá para cá é que a gente está mais confortável hoje para poder, né, falar. O que não mudou é que ela vai continuar dando baile, né? Exatamente. Aqui. Mas legal, Vânia, acho que a gente podia começar justamente por isso, né? Entender um pouco das mudanças que aconteceram, né, nesses últimos 5 anos. Então, o supermercado Rondon estava celebrando 35 anos naquele tempo. Sim. Esse ano celebra os 40 anos do supermercado Rondon. Então, assim, tem mais história ainda para se contar. Naquele tempo a gente falava sobre a futura terceira loja. Então, já temos ela hoje consolidada, com muito movimento, inclusive já falando na próxima, na quarta. Sim. Então, para a gente falar do que mudou, a gente precisa retomar um pouquinho do que era, certo, Rodrigo? Que tal a gente não tinha tanto rigor no modelo, era o primeiro programa sendo gravado. Justamente, hoje em dia já é praxe perguntar sobre a história do negócio. Justamente, então podemos começar a retomar por ali, né? Falar um pouquinho aí, né? Há 40 anos surgiu o supermercado Rondon, se você puder começar por ali e fazer uma rápida trajetória até para recapitular a turma que nos assiste. Certo. E te agradece. Vamos lá, bom dia, tudo bem? Tudo ótimo. 40 anos, em 1977, nascia o Rondon. Coincidentemente, nós estamos gravando o programa hoje e há 2 dias atrás nós comemoramos exatamente o dia que foi constituído o contrato social, em que a empresa foi aberta no papel. Comemoramos os 40 anos, né? Fizemos esse evento com os funcionários, um café da manhã, para registrar um marco de 40 anos. Esse ano tem muita surpresa, muita coisa boa para os clientes, para os funcionários, para os fornecedores. A gente vai comemorar muito bem esse ano. Meu pai, meu tio, meu avô, que já é falecido, e a minha avó, que é viva, né? E lúcida e com muita saúde, com a graça de Deus. Que bom. Vieram do sítio. Eles não tinham sítio, eles tinham um sítio arrendado que eles trabalhavam e um dia decidiram que não iam mais trabalhar no sítio, que viriam para a cidade. Compraram um bar e trabalharam durante 1 ano ou um pouco mais nesse bar. Chamava Bar Frango Assado, que ficava no comecinho da Luiz Pereira Barreto, quando termina a Avenida Brasília, naquela esquina, não sei. Onde depois virou uma loja de elétrica. Nossa, isso. Eu ainda me lembro disso. Ali era o Bar Frango Assado. E eles trabalhavam muito, muito. Minha avó fala que isso era das 5 horas da manhã até meia-noite, porque, enfim,
bar era uma questão difícil nesse sentido. Né? Demanda. Você tem o público da manhã, você tem o público da noite, cada hora, mais uma escola, né? Com certeza aprenderam muito ali. Decidiram fechar o bar, ficaram um ano sem saber muito o que iam fazer, então meu avô nesse momento marretava terrenos, né? No linguajar que eles falavam mesmo, comprava e vendia, até que decidiram abrir a máquina de arroz. Algumas pessoas até falaram contra, que não estava dando dinheiro, que tinha gente que não estava legal naquele segmento, mas eles decidiram abrir. E foi aí onde tudo começou, com a máquina de arroz. Passavam vendedores e ofereciam para colocar um macarrão, um extrato de tomate. E tem alguns desses primeiros vendedores que ainda vendem para nós. Ah, tá brincando? Sério? Não, é verdade. Né? Tem. 40 anos de trabalho. Uns dos que começaram colocando. E assim foi, era um bairro muito afastado, não tinha quase casa, o bairro do Jussara, que é onde nós começamos. A máquina de arroz é onde é o supermercado? É onde é o supermercado. Na esquininha ali é onde começou o supermercado. E depois foi crescendo, né? A visão deles sempre de melhorar para o cliente, tiveram sempre uma cultura de muito trabalho. Eu cresci numa família onde eu via muito a família toda trabalhando. Mão na massa, todos eles, né? Todos eles com a mão na massa. E aí um dia foi crescendo, comprou um terreno do vizinho e foi aumentando. E aí um dia inaugurou o açougue, um dia inaugurou a padaria. E aí foi crescendo, tinha uma fábrica de calçados ali do lado, que era Nativa, se eu não estiver enganada. E aí foi um momento que nós compramos, e aí cresceu muito. Quando a Nativa, quando nós adquirimos esse prédio da fábrica, cresceu muito. Que ano que foi isso? Eu acho que eu tinha uns 12 anos, mais ou menos, então uns 18 anos atrás, 18, 19 anos atrás. Cresceu muito, e eu lembro que nesse momento, me lembro claramente, que eu falava assim, nossa, agora o Rondon tá sem filas, tá tranquilo, porque quase que aumentou uns 50% do tamanho ou mais. Mas graças a Deus foi só pouquinho tempo, porque depois começou a encher novamente. Legal. Então teve vários passos, abertura de rotisseria, então sempre pensando em que eu poderia acrescentar mais para o meu cliente, no que eu poderia atender. E depois de 29 anos, nós inauguramos a segunda loja, que foi a Cobrac, que ano passado fez 10 anos. Poxa vida, que bacana. E há 4 anos nós inauguramos a loja do Ipanema, ela fez 4 anos esse ano. Então, algumas pessoas olham e falam, nossa, mas o Rondon cresceu muito, como se tivesse crescido do nada. Não é verdade. Nós tivemos 29 anos de muito trabalho, né? De muita luta, para que depois fosse inaugurada uma segunda loja, onde o prédio não é nosso, é um prédio locado. Para que depois de mais 5 ou 6 anos, 5 ou 6 anos, nós inaugurássemos a loja 3, ali já é um prédio próprio. Então, muito suor, trabalho, muita graça de Deus por essas conquistas. Bom, é importante deixar claro uma coisa nessa história toda, que de fato foi uma coincidência. Ontem, voltando de viagem, de uma das nossas obras fora, eu vi um outdoor na estrada da comemoração dos 40 anos. E é uma trajetória que a gente percebe que foi passo a passo, que foi uma coisa muito bem fundamentada. Nós vivemos naquela época, 5 anos atrás, a expansão do Rondon num momento de extrema fartura de dinheiro e também de uma escassez de competitividade. Nós estamos encerrando este bloco introdução. Quem quiser conhecer a história da Vânia vai ter que assistir ao primeiro programa lá no YouTube. E já convido a todos a seguirem a página do Facebook do Araçatuba S.A., que é facebook.com/Aracatuba S.A. No YouTube, procurar pela nosso canal no YouTube e se inscrever para sempre estar assistindo. Como eu sempre digo, não são programas, mas são aulas desses nossos empreendedores. Então, para o próximo bloco, Vânia, eu gostaria de saber o seguinte: o que mudou neste mercado de supermercados da nossa cidade de 2012 para 2017? Responde isso no próximo bloco.
natural, refrescante, leve, pura. Para matar a sua sede com saúde e refrescância, escolha a água mineral Araguá. Aqui, transformamos experiências em aprendizados, responsabilidade em cidadania, conhecimentos em valores éticos e cristãos, sonhos em resultados. Transformamos o mundo e isso é sagrado. Faça parte dessa transformação. Matricule-se! Colégio Nossa Senhora Aparecida. Forte nos resultados, competente na formação. Se o primeiro foi bom, o segundo foi ótimo, o terceiro será demais. Vem aí, mais um Feijoada e Palestra, com o professor Marco Villa. Venha entender com o professor o fim da velha república e o novo Brasil que precisamos, dia 24 de junho, no Mariá Plaza Hotel. Realização, ILAN, Instituto Liberal da Alta Noroeste. Associe-se. Acesse www.institutoilan.org.br. Natural, refrescante, leve, pura. Para matar a sua sede com saúde e refrescância, escolha a água mineral Araguá. Você conhece o estilo de viver Tecnobens? Muito mais espaço pelo menor preço? Projetos modernos e ecologicamente corretos. Lazer mais que completo com o melhor para toda a família. O imóvel dos seus sonhos agora cabe no seu bolso. Tecnobens. Mais espaço, mais qualidade de vida e muito mais ecologia por metro quadrado. Bem-vindos de volta ao Araçatuba S.A. nessa semana com a Vânia De Vigo, dos supermercados Rondon. E depois nós vamos querer saber até do que passou pela vida, mas isso deixar para o bloco de encerramento, dessa jovem empreendedora em 5 anos de história, né? O que estudou, o que leu. Eu me lembro que no primeiro programa você falou de um livro da Popcorn, não me lembro. É verdade. E você falou eu queria saber o que se concretizou como verdade, ou que o Brasil, nessa bonança desmedida que nós vivemos, comprovou que não era tão verdade assim. Vânia, o que mudou neste mercado de 5 anos para cá? Todo mundo que nos assiste viu novos entrantes em Araçatuba, mas viu cada vez mais o Rondon se consolidando. Eu, nesses 5 anos, estive em Rio Preto, falando com um dos proprietários do Laranjão, que queria vir para Araçatuba, mas que dizia, eu me lembro porque por causa de uma área dentro do Concórdia, mas que dizia assim, não, Araçatuba não dá, Araçatuba tem um Rondon. Como se fosse uma barreira de... Lá não tem condições de competir, porque eles são realmente muito eficientes. Eu estou falando isso não é uma bajulação forçada, não. Estou dizendo porque eu vivi mesmo, de fato, a pessoa falando para mim no almoço. Falando, não, lá não dá. Mostrou que a marca consolidou. Consolidou. Essa é a verdade. O que mudou, Vânia? E de 5 anos para cá? Tem que acordar mais cedo? Ultimamente não tenho acordado tão mais cedo para ir trabalhar, mas bem mais cedo para cuidar do meu pequeno. Mudou muita coisa nos últimos 5 anos. Em questão, inclusive, de profissionalismo da empresa, de capacitação. Nós estamos passando por um momento na empresa hoje, dizendo da forma administrativa, algo que talvez há uns 10 ou 12 anos atrás, quando efetivamente eu, minha irmã, minha prima, a família toda começou a trabalhar na empresa, era um desejo. E foram vencidas muitas barreiras, muitas coisas organizadas para que a gente chegasse nesse profissionalismo. Falando em questão de mercado, há 5 anos atrás tinha um boom, uma questão de que as pessoas estavam consumindo muito
talvez não se visse nenhum racionalismo nesse consumismo. Era consumir, e eu quero a melhor marca, e eu quero aquilo que pode oferecer de melhor. Eu te faço uma pergunta, as pessoas ficaram mais ricos naquela época ou teve algo estranho no ar? Porque, recapitulando, reassistindo há 5 anos atrás, nós 3 estávamos cientes de estar num paraíso, onde todo mundo estava rico, mas estávamos receosos. Tem alguma coisa a ver com isso? Aquele momento de todo mundo consumir? Olha, eu acredito que naquele momento o desemprego era infinitamente menor. Então isso com certeza contribui para que as rendas das famílias estivessem maiores. E a competitividade por funcionário fizeram com que os salários aumentassem. Mas gerando uma falsa realidade, porque estava uma competição e eu pago mais e o outro paga mais. Isso estava levando para uma ilusão, como se os salários do Brasil tivessem capacidade de aumentar 50% e que tudo fosse muito bem para a economia. Mas, obviamente, as pessoas, talvez naquela alegria, né, de muito tempo de escassez, aquilo fez com que deslumbrasse. Então, foi onde os supermercados cresceram muito a venda, até na parte imobiliária, tudo. Sim. As pessoas pensaram assim, posso realizar nesse momento tudo que eu sonhei. É a casa própria, a geladeira cheia das melhores coisas que eu posso consumir, as melhores marcas de produto de limpeza, de produto de beleza e tudo mais. Então tem uma grande diferença. Hoje a gente percebe um consumidor mais racional, um consumidor que nem sempre opta pela marca mais cara, mas que busca muita promoção, uma frequência maior. Os clientes vão mais nas lojas hoje, aproveitam muita promoção. Essas promoções que tem muito, compre um e leve o segundo com 50% de desconto, isso funciona muito, o cliente vê muita vantagem. Então hoje eu encontro um consumidor mais racional, eu acho que essa é o ponto hoje. Mas aquela questão naquele momento de boom, segundo o livro do Ação Humana do Mises, ele coloca que o grande problema causado por um boom econômico, uma fartura de crédito no consumo, é que cria-se novos entrantes. As pessoas falam, nossa, todo mundo com dinheiro comprando Rondon, vou abrir um supermercado. Todo mundo comprando imóvel, vou construir. Vamos fazer bloco, vamos fazer... Surgiram novos entrantes no seu segmento, no meu e no seu. E eu queria saber o seguinte, pós-boom econômico, o Mises ele é cirúrgico e preciso, vem a depressão. E na hora da depressão, aquela plaquinha, procura-se o cliente com ou sem experiência, né? Não é mais o colaborador com ou sem experiência, procura-se cliente com ou sem experiência. Como está o mercado, o negócio hoje, a indústria de vendas do varejo, de alimentação, de padaria, como está isso? No período do boom, os aumentos eram muito grandes. Então, a indústria não conseguia atender. Às vezes você fazia um pedido e demorava mais de 30 dias e não tinham produtos que são clássicos, assim, que teoricamente não podem faltar no supermercado pela exigência do consumidor. E faltava, você não conseguia comprar. A gente não tinha estrutura de oferta. Né? Assim, não estava bem estruturado. A demanda e a oferta não estavam acompanhando. Exatamente. Então, os preços... as inflações, na verdade, foi um período, né, de... Inflacionário. A gente não pode comparar com a inflação da década de 90 e tal, obviamente, né? Mas assim, tivemos aí alguns picos inflacionários, né? E assim, até só fazendo talvez, não é necessariamente contraponto, Rodrigo, mas até com relação a isso aí que você mesmo colocou, né? Puxa, no momento de grande crescimento, os colaboradores, de fato, os salários aumentaram, mas assim, a gente também conseguiu de alguma forma colocar a margem, né? A gente tinha margens melhores também naquele momento. Então, acho que está todo mundo crescendo junto, né? Ganhando junto, ganhando mais. Eu imagino que o problema maior não foi nem isso ter acontecido, foi isso ter acontecido sem uma base sólida. Porque isso, o mercado ele é dinâmico, né? A oferta e a demanda eles vão se comportar, né? Eles vão buscar o equilíbrio de certa forma. Na verdade, a mão invisível do mercado que tanto se fala é justamente isso. A gente, por natureza, vai procurar isso daí, é o que você falou. Puxa, tá todo mundo ganhando dinheiro com construção, vamos começar a construir. Então você aumenta a oferta. O problema dessa falta de produtos, né, no meu olhar, e foi o que eu senti também, né, lá na indústria, era isso. A gente não tinha essa base, quer dizer, o Brasil não tinha esse mercado todo para poder crescer dessa forma e injetou crédito lá para, vocês podem ter acesso a essas coisas todas. Só que esqueceu de combinar com os russos. Né? Você gosta de usar esse então, termo, né? Então ninguém tinha capacidade, né? A gente faltou cimento para a gente produzir os nossos produtos. Então, você vê que o
Brasil não tinha estrutura para crescer o que se queria crescer. Então foi isso que causou esse desfalque e depois veio essa depressão que é o que a gente está vivendo ainda até hoje. Né? Não tinha produto, não tinha mão de obra qualificada, não tinham indústrias que estavam em expansão, porque se eu quero... É porque se incentivou a economia de uma forma avessa, né? Eu incentivei lá na ponta, em vez de eu começar a incentivar, eu incentivei no final. Mas sem lastro. Em vez de eu incentivar aqui, que é onde... É aquela questão de crescer com base mesmo. Isso. Então eu incentivei o consumo, mas e o que eu pude proporcionar para as minhas indústrias, para que as minhas empresas de fato crescessem? Então é mais ou menos assim. Acordei com 1 ano hoje, dormi com 1 ano e acordei com 10. Mas e as etapas que eu preciso ter de crescimento, de amadurecimento, de expansão, para que eu chegue com 10 anos, por exemplo? Essa pode ser uma analogia, que foi que de repente anteciparam para o Brasil uma coisa que talvez fosse para 10 anos. Mas com consistência. Justamente. Né? É aquela coisa, a gente experimentou o refrigerante, viu que ele é docinho, gostosinho, mas descobriu que, nossa, tem só açúcar aqui, aí destrói com a nossa fantasia, né? Com o nosso prazer. Para a gente encerrar esse bloco, eu gostaria de deixar uma pergunta que tem a ver com liberalismo, economia, tudo isso que vocês colocaram. No seguinte sentido, será que seria possível, então, um crescimento se tivesse dividido o crédito entre consumo e produção? Porque por Mises nem assim funcionaria. Mas eu gostaria de saber a perspectiva de você, Vânia, no próximo bloco. Sim. Até lá. Natural, refrescante, leve, pura. Para matar a sua sede com saúde e refrescância, escolha a água mineral Araguá. Aqui, transformamos experiências em aprendizados, responsabilidade em cidadania, conhecimentos em valores éticos e cristãos, sonhos em resultados. Transformamos o mundo e isso é sagrado. Faça parte dessa transformação. Matricule-se. Colégio Nossa Senhora Aparecida. Forte nos resultados, competente na formação. Se o primeiro foi bom, o segundo foi ótimo, o terceiro será demais. Vem aí, mais um Feijoada e Palestra, com o professor Marco Villa. Venha entender com o professor o fim da velha república e o novo Brasil que precisamos, dia 24 de junho, no Mariá Plaza Hotel. Realização, ILAN, Instituto Liberal da Alta Noroeste. Associe-se. Acesse www.institutoilan.org.br. Natural, refrescante, leve, pura. Para matar a sua sede com saúde e refrescância, escolha a água mineral Araguá. Bem-vindos de volta ao Araçatuba S.A. E, particularmente, Caio, eu gosto de usar dos nossos entrevistados
como professores. Sim. Pegar aula, informação. Por isso que eu deixei aquela pergunta sobre e óbvio que eu aproveito bastante de você, que é um professor do assunto de empreendedorismo. Com relação a isso, será, a minha pergunta que fica bem clara, porque eu também sou tentado a pensar que se o Estado tivesse medido melhor o crédito ao consumo e o crédito à produção, tudo teria crescido da mesma maneira. A questão é de combinar com os russos, na minha opinião, é o seguinte: e quem paga o maquinário que tem que vir de fora? Quem paga a tecnologia? Porque ele escreve a respeito disso muito, muito lindamente sobre o papel da poupança de um país e o papel que a própria Inglaterra, que foi um dos alavancadores por ter poupança depois, mas que quis antecipar a sua vida em 50 anos fazendo as ferrovias, quando não tinha ainda um mercado próprio para ela, e quase que ela afundou o próprio modelo capitalista. Então eu gostaria de perguntar para você, Vânia, você acha que teria sido possível o Estado intervir com crédito nas duas pontas e nós não estaríamos vivendo este momento que, independentemente de a gente querer dizer ou não o mantra, é um momento difícil para o país? Sim. Olha, eu acredito que se tivesse se estruturado diferente o crédito e o incentivo, com certeza não posso prever que hoje nós não estaríamos vivendo um momento difícil. Mas nós sabemos que por trás disso tem muita questão política, né? Naquele momento, onde talvez a gente podia ter enfrentado uma crise bem menor, quem era nosso governante disse que era só uma marolinha. E talvez a gente tivesse que ter enfrentado essa crise de hoje ali, porque era uma crise mundial. Talvez com menos impacto, porque o Brasil não estava no ápice naquele momento. A partir daí, para evitar que a gente passasse por uma crise, talvez por um jogo político, porque queria se reeleger e tudo mais, foi que houve essa injeção para a população. Então eu vou dar crédito, eu vou liberar dinheiro, e as pessoas começaram a fazer. E óbvio, tem mais dinheiro na praça, vai ter mais consumo, vai exigir mais demanda, e o vai empregar mais. É um consumo desenfreado também. Sim. Isso você mencionou, acho que isso também é outro elemento muito importante. A gente saiu do consumo e foi para o consumismo. Sim. Né? Então acho que isso também ajudou a desregular. Eu quero colocar um parênteses aqui para quem nos assiste, no seguinte sentido, para traduzir de uma forma bem básica o que nós estamos dizendo. O governo mais populista, mais social, à frente do social-democrata, ele diz que nós devemos dividir o bolo antes de fazer o bolo crescer. Ou seja, dar crédito para o consumo e forçar a produção na outra ponta. Os mais sociais-democratas, ou seja, quase lá no capitalista, então a gente vamos pensar que o PT está mais no socialismo e o PSDB está mais aqui pró-capitalismo. O que não é verdade, todos são sociais-democratas, vamos dizer. Centro-esquerda. Mais centro-esquerda. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: numa ponta, a pessoa vai falar assim: nós precisamos dar dinheiro para a indústria produzir, que vai sobrar material no mercado, então o preço vai cair e vai oferecer para todo mundo. A outra politicagem diz: vamos colocar dinheiro para quem compra, que vai alavancar a produção, que vai vir atrás. E para quem é liberal, como eu disse, não coloca dinheiro em lugar nenhum, porque senão a gente vai fazer uma lambança no mercado. E eu quis colocar isso, Vânia, justamente porque a pergunta que fica é: surgiram 3 grandes players em Araçatuba. Surgiram, o Rondon já estava, e 2 grandes players. Com um consumo, todo mundo consumindo, novos consumidores para todo mundo. Todo mundo feliz. Nós não competimos entre nós, porque tem o cliente do fulano, tem o cliente do ciclano e tem o cliente do Rondon. Todo mundo tem o seu mercado. De repente, dos 100 clientes que tinham, só tem 60 no mercado. E aí? E aí que o Rondon, com toda certeza, teve que buscar uma competitividade melhor na negociação. Na verdade, nesses momentos, o cliente ganha com isso. Sem sombra de dúvida. Aumenta a competitividade, você volta a olhar e falar onde eu posso reduzir o meu custo, porque eu preciso oferecer para o meu cliente produtos com custo melhor. Meu cliente tem que ter economia, principalmente no momento desse. Então, eu penso que isso incentivou o Rondon a trabalhar mais e a trabalhar melhor em prol do nosso cliente. E nesses momentos de crise, nós conseguimos ter crescimento acima do que aconteceu na média nacional e na média paulista. Talvez por essa questão mesmo. A renda da minha casa caiu e eu preciso buscar economia. E esse é um forte e é uma coisa que o Rondon busca todos os dias para o nosso cliente. E aí vem a pergunta
derradeira, né? Da FEIR, né? Qual que é o grande segredo, né, de conseguir ainda assim se posicionar como um mercado com os preços imbatíveis? Olha, eu vejo que a cultura do Rondon, que é muito enraizada nisso, nós queremos negociar bem, mas não é negociar bem para que eu ganhe mais, é negociar bem para que eu venda melhor. Então, eu não vejo outra coisa que não seja muito trabalho, uma cultura em prol do cliente. Eu estou ali trabalhando, pensando no que eu posso oferecer de melhor, e eu digo que isso é uma roda, né? Eu vendo mais, eu consigo comprar mais, então eu compro melhor, e isso vai fazendo com que esse ciclo aumente, com que eu consiga mais clientes. Então, é uma cultura que foi enraizada lá atrás e foi mantida. Quer dizer, é você ter como ponto de partida justamente o cliente. Isso é interessante, Rodrigo, que, né, retomando aquele programa de 5 anos atrás... Você fala muito isso, né, há 5 anos atrás. Nem sou eu, ela fala isso, né? Essa orientação de cliente, a partir do cliente, esse é um pilar mais sólido, né? A orientação está sempre voltada para aquele camarada que vai para lá. O cliente é o patrão? Com certeza. Fica, vamos dizer assim, um pensamento que é muito... Eu costumo falar isso na empresa também. Que, fulano é o dono. Eu falo assim, hoje em dia não tem mais dono de empresa não. O dono que eu sei são os clientes. Não tem esse negócio de dono. Mas porque, eu não vou nem dizer em última instância, porque é em primeira instância. Um negócio só existe para servir alguém. Exato. Né? Então, o nosso trabalho é servir. Né? No momento que você pensa na tua vida que você está aqui para ser servido, tem uma frase que eu não lembro de quem é, mas que diz assim: o mesmo orgulho que ergue o reinado derruba o rei. Sim. E é verdade. Se a tua base não for humildade, não for trabalho, se eu estiver trabalhando pensando no que eu vou ganhar, quanto dinheiro, se o meu pensamento for só a cifra, eu não vou conseguir prestar um bom trabalho. Pelo contrário, eu tenho que fazer um bom trabalho e ganhar com o meu bom trabalho vai ser consequência, isso inclusive na vida profissional. Mas a questão que a gente coloca com relação ao preço, o preço sempre foi uma estratégia do Rondon. Isso foi muito claro. O Rondon sempre ofereceu o melhor preço. Mas no momento de crise, quando você fala assim, não, a gente voltou para negociar de novo, voltamos para a mesa de negociação com os nossos fornecedores. O que você quer? De forma clara, mano, o que você quer dizer com isso? Vocês foram lá e apertaram ainda mais os fornecedores? Porque é algo impressionante. Vocês sempre se mostraram competitivos no preço, independentemente de qualquer coisa. E você falar assim, não, nós voltamos para a mesa de negociação, eu fico imaginando o senhorzinho de 40 anos atrás, que vendia lá pro seu Francisco, pro seu Antônio, negociando o Cavani, e falou assim, gente, essa menina tá mais apurada na negociação do que os antecessores. Né? Foi isso mesmo? O que é esse retomar a negociação? É tirar margem do que? De 1 centavo? As negociações de supermercado são isso mesmo. É 1 centavo, é 2, é 3, parece que é mínimo, mas isso faz uma diferença enorme no final. É lá na ponta, né? E é bem isso, porque são muitos itens, é um segmento que tem um faturamento volumoso, só que uma lucratividade muito baixa. Então, quando eu estou falando de 1, 2 centavos, inclusive para que eu possa fazer uma promoção, isso é fundamental. E tem outra coisa, se caiu a venda no varejo, o que aconteceu na indústria? Caiu também. Então, a indústria vem com vontade de negociar e se eu tenho potencial de compra, eu consigo uma negociação melhor. Ninguém está mais confortável. Então, muitas vezes eu tenho essa marca de arroz e o outro está com arroz um pouco mais barato. Outra marca concorrente minha que está no mesmo supermercado. E eu preciso vender, meu estoque está aqui. Então, essa competitividade faz com que o cliente consiga pagar menos e que a gente consiga negociar melhor. E eu queria colocar pelo menos 2 outros pontos para ajudar a equilibrar essa conta toda. Primeiro, da perspectiva de concorrência, né? O Rodrigo mencionou muito bem esses novos entrantes e não são nada mole, porque entrou gente de atacado agora. Exato. E a gente não tinha essa realidade, né? Então tem pelo menos aí o Macro, o Tony, eles têm essa abordagem, se você comprar mais de X unidades, você tem, então, muito mais forte nesse sentido. E tem uma outra coisa que você trouxe agora, que me faz lembrar, inclusive nas compras que a gente faz, que muitas novas marcas estão surgindo, então tem espaço para isso, para competitividade. No entanto, é uma percepção que eu tenho, eu queria que você validasse ou não isso. A sensação é de que as pessoas também estão consumindo com um pouco mais de discernimento, ou seja, eles não vão também só pelo preço, quer dizer, aquela referência mínima de qualidade, atendimento mínimo de qualidade, inclusive com relação a rendimento, por exemplo, de um determinado produto, está entrando na conta ou ainda não? A turma está, tá mais barato, eu vou pelo mais barato. Não, entra na conta sim. O consumidor já está equilibrando mais. É mais consciente, mas o consumidor talvez nesse momento perdeu um pouquinho da ilusão de pagar o preço por marca.
Porque às vezes ele tem um produto... Sim, só pelo glamour, pelo... Justamente. Eu acho que foi isso que deu uma quebradinha. Legal. E fez com que o cliente olhasse assim. Alguns são fiéis às marcas mesmo, mas alguns falam assim, olha, essa marca é boa, me traz uma economia e me oferece... valor. Ela entrega justamente. O valor, né, por um preço menor. Acho que essa... Produtos que tem... Eu acredito hoje que é muito poucos produtos de baixíssima qualidade. Sabe por quê? Porque o consumidor não aceita mais. Então, se alguma indústria quiser oferecer baixa qualidade, ela não vai vingar. Então, eu acredito que os produtos que a gente tem no mercado hoje têm uma qualidade mínima para atender o consumidor, porque senão não vende. Bom, encerrando esse bloco Pimenta, para ir para o bloco Tendências, eu gostaria de repetir a pergunta que foi feita 5 anos atrás, de tendência. As pessoas via compra online, nós conversamos muito sobre compra online, sobre pequenos pontos de venda igual tem na Inglaterra. Então, e já em São Paulo agora já também, em São Paulo, grandes cidades, as né? grandes cadeias estão começando a fazer os express, isso. Né? Eu gostaria de deixar essa pergunta para o próximo bloco. O que é tendência para a nossa cidade no segmento de supermercados? Responde isso no próximo bloco, Vânia. Natural, refrescante, leve, pura. Para matar a sua sede com saúde e refrescância, escolha a água mineral Araguá. Aqui, transformamos experiências em aprendizados, responsabilidade em cidadania, conhecimentos em valores éticos e cristãos, sonhos em resultados. Transformamos o mundo e isso é sagrado. Faça parte dessa transformação. Matricule-se. Colégio Nossa Senhora Aparecida. Forte nos resultados, competente na formação. Se o primeiro foi bom, o segundo foi ótimo, o terceiro será demais. Vem aí, mais um Feijoada e Palestra, com o professor Marco Villa. Venha entender com o professor o fim da velha república e o novo Brasil que precisamos, dia 24 de junho, no Mariá Plaza Hotel. Realização, ILAN, Instituto Liberal da Alta Noroeste. Associe-se. Acesse www.institutoilan.org.br. Natural, refrescante, leve, pura. Para matar a sua sede com saúde e refrescância, escolha a água mineral Araguá. Bem-vindos de volta ao Araçatuba S.A., já no bloco Tendências, e eu fico olhando pro tempo aqui, cara. Vai me dar um desespero, porque tem tanta coisa pra gente falar. É verdade, né? Tanta curiosidade minha, que não é só minha, que é de quem nos assiste. O Reginaldo, lá do Calu, falou assim, tem que perguntar da carne fraca, da Operação Carne Fraca. Olha só, produtos perecíveis, que a indústria também deve estar correndo para tentar vender. E, bom, tudo isso é uma... Olha o tanto de variáveis que teu negócio tem que engloba, Vânia. Então, por isso que a gente fica aqui desesperado, tentando pegar o máximo de informação possível para aprender, tá certo? Mas nós estamos no bloco Tendências, e há 5 anos atrás a pergunta era,
delivery, internet. Hoje já tem aplicativo, todo mundo tem aplicativo para tudo. Pequenas lojas, para ficar próximo do cliente, não precisar ir de carro, tá sempre na mão. E eu faço essa pergunta porque olha como que é o aspecto antropológico e sociocultural. Nós resolvemos morar em apartamentos pequenos, sem despensa. Não adianta a gente querer ir num atacadão, comprar um monte de coisa que nós vamos ter que colocar no apartamento do vizinho. Ou tem que comprar um apartamento para isso. Ou tem que comprar outro apartamento para isso. Vai fazer um armário na garagem. Exato. Mas só tem uma vaga de garagem, não tem jeito. A questão toda é justamente essa, Vanessa. Assim, nós criamos uma sociedade para o consumo direto, just in time. Preciso disso, uso isso. Preciso disso, uso isso. Não temos dispensa. Não temos mais estoque em casa, que fez também com que organizasse a inflação num determinado período. Uma das grandes jogadas do Plano Real que ninguém indica é justamente você tirar a dispensa de dentro de casa e deixar no supermercado. E, portanto, você regular a inflação nesse primeiro momento por conta de estoques mínimos dentro das casas. E aí eu te pergunto, como é que está a estratégia do Rondon para esse modelo? Bem, nós estamos já com alguns projetos, pensando nessa questão de e-commerce. Nós ainda provavelmente não vamos começar vendendo tudo por e-commerce, mas não sei se esse ano ainda ou até o ano que vem os clientes já vão ter acesso a isso. A gente está trabalhando para que entregue isso para o cliente. Posso ser um pouco provocador? Pode. Quanto dessa decisão tem a ver com concorrente local, que já atua nesse modelo? Não tem a ver com concorrente local. Essa decisão tem a ver com pedidos dos consumidores mesmo. Tá. Necessidades dos nossos clientes que às vezes entram no site, que pedem. Então é para atender a necessidade do nosso consumidor. E uma questão de tendência também, né? Muita coisa está em volta disso. As pessoas aprenderam a comprar dessa forma. Hoje, muito mais do que há 5 anos atrás. Então, é uma questão de atender à tendência do consumidor mesmo. Olha, eu sou um cara que sou muito investigativo e, às vezes, muita coincidência. Eu acho que eu te vi outro dia num pequeno supermercadinho na Aldorindo Perenha. Entrando e tal, eu até falei assim, será que a Vânia está fazendo alguma pesquisa de mercado? Porque não fazia sentido nenhum. Mas eu fiquei meio assim, não tem nada aí estudando modelo de pequenas unidades pelos bairros não, né? Não, por enquanto não. Nós queremos até o ano que vem inaugurar a 4ª loja. Nós vamos estar posicionados em 4 pontos estratégicos na cidade, atendendo de certa forma a cidade toda. Pode ser que depois da inauguração, essa 4ª loja vai ser uma loja grande, nos padrões que a gente tem entre a loja do Jussara e a loja do Ipanema, vai ser um pouco maior que a loja da Cobrac. Vai ser um centro de distribuição ou não? Eu ouvi dizer na praça, que vocês fariam um centro de distribuição lá também. Não vai ser um centro de distribuição. Só que vai ser... Toda vez que vai fazer um novo negócio, você olha assim, o que eu posso melhorar dessa última que eu fiz. Então, vai ter algum formato um pouco diferente, mas praticamente aquilo que é o Rondon que os clientes estão acostumados, mas algumas melhoras que a gente vê, dessa forma eu consigo atender melhor o cliente, consigo dar mais conforto. Talvez depois dessa etapa entregue, aí talvez comece a pensar nessas tendências de lojas de bairro, a gente ainda não sabe, talvez outras cidades, né? Como o Rondon tem muito isso, um passo de cada vez. Então vamos entregar isso que é o que está na mão agora para a gente não fugir do foco e não se perder no meio do caminho. Perfeito. Fazer aquilo, terminar, concluir aquele projeto para se começar outro. Senão fica muita frente aberta. Exato. É aquela coisa, muita carne no fogo. Vai queimar. Vai queimar alguma coisa. Isso é fato. E falando em carne, o assunto que roda a gente nesses últimos tempos é o problema que para nós, até precisamos fazer um especial aqui do Araçatuba S.A. com o Viol, com o Marco Antônio Viol do Ciran, para discutir essa questão do impacto do carne, da operação carne fraca, que remete à tentação, né, de se fazer o errado o mais fácil. Isso deu algum impacto no varejo da carne? Com certeza deu, porque os clientes no começo ficam muito desconfiados da situação, até porque talvez não foi muito esclarecedor, foi uma coisa que dá a sensação de que tudo era aquilo. Foi mal comunicado, essa é a verdade. Eu acho que assim. Mas, por exemplo, o açougue do Rondon, vocês compram peças inteiras. Sim. Então vocês que fazem o corte. Carnes frescas cortadas não tem o problema que se tem
que foi ventilado, é isso? Porque essas carnes foram abatidas e já os bois ou as novilhas foram abatidas e já foram levadas para o supermercado, né? Então o cliente está comprando carne hoje, essa carne chega, ela tá fresca. Então não é uma carne que faz 10, 15 dias, 20 dias, como, né, as carnes às vezes que são desossadas e embaladas, mas mesmo essas que foram desossadas e embaladas, teoricamente são carnes que estão apropriadas para consumo e são muito boas, assim como a gente vê muita carne premium que ela vem dessa forma. Né? Então eu acho que foi mal comunicado mesmo. Deu a sensação de uma coisa pontual. Muito mito. Porque eu digo assim, você pega a matéria, isso saiu na rede social, na mídia social, na sexta-feira, acho que à tarde. Você via já no sábado, no domingo, na verdade, a própria mídia já se reposicionou inteira com relação a isso. Entendeu? Então, assim, de fato foi algo muito... causou muito mais problema do que deveria ter causado. E Rodrigo, concordo 100% contigo. Acho que cabe um programa só para falar disso, cara. Sim, tem muita coisa. Eu acho que precisa. E a gente vê que os mercados externos, 2, 3 dias depois, já tinham. Algumas semanas, né, talvez. Um pouco mais de dia, mas já retomaram. A China já voltou a importar. Já retomaram. Os grandes. Primeiro todo mundo parou. Então, assim, eles são muito exigentes, né? Se eles tivessem notado que isso fazia tanto sentido assim, eles teriam brecado mesmo. Para te encerrar esse bloco Tendências, nós lembramos aqui do Marco Viol, um grande amigo, uma pessoa que eu admiro muito, um lutador pelo SIM, pelo selo de inspeção municipal. Quanto você vê, Vânia, da possibilidade do supermercado Rondon ser um alavancador de pequenos negócios, que o César Tonheiro também é uma pessoa que é um entusiasta do assunto, de negócios locais da zona rural, por exemplo, uma gôndola só dos produtos produzidos na cidade ou na região de Araçatuba, o queijo de Araçatuba, o alface de Araçatuba, a carne de Araçatuba batida lá no açougue. É possível começar a pensar nessa valorização regional, que também é um assunto do liberalismo, porque a logística de longo alcance normalmente encarece demais através do serviço, não gerando riqueza? Olha, na parte de hortifruti, salvo aquilo que a gente não encontra na região, então nós temos que ir mais próximo da região de São Paulo para trazer, é local. Então a alface é local. Você está falando de queijo, tem até um laticínio daqui de Araçatuba e tem feito um trabalho muito bom e tem vendido muito os queijos frescos deles. Mas tem coisa que a gente às vezes não encontra por aqui. Então, por exemplo, não tem no volume, né? Então às vezes você atende daqui, mas é atendido de fora também. Você está falando, por exemplo, da carne. Se nós tivéssemos, obviamente, um frigorífico na região, certamente nós seríamos atendidos, né? É que às vezes falta algumas coisas na região, mas eu acho que fica aí o grande pedido final aqui desse bloco é para o nosso novo gestor, prefeito de Araçatuba, tentar organizar o setor, a secretaria, nosso amigo Eric, do secretário de Desenvolvimento Econômico e Relações com o Trabalho, de tentar organizar, a pedido do nosso outro amigo César Tonheiro, essa cadeia de valorização local. Só assim a gente consegue, de fato, andar à frente do resto do país e sair desse marasmo que nós nos encontramos. A gente vê isso muito no sul, as cooperativas de consumo. A Aurora, que às vezes o consumidor, por exemplo, nem sabe o que é uma cooperativa. Quantas famílias estão trabalhando lá? Então, é bem isso, reuniu um monte de gente que são pequenos, né, no sentido de tem produções pequenas e transformou numa grande empresa. É verdade, a região sul do país acho que talvez seja esse bastião da agricultura familiar genuína. Assim, exatamente, mas a cooperativa, ela tem nesse papel uma coisa que é o não colaborador, são todos cooperados e, portanto, você não tem uma justiça trabalhista que possa muitas vezes inviabilizar esse processo como um todo. A gente tem que, mais uma vez, infelizmente, falar sobre esse assunto, porque é um atravancador deste país que precisa ser mudado. E a gente tem que sentar e bater um papo também, fazer um especial a respeito desse assunto, para trazer um debate franco, honesto, entre todos os pontos do mercado. Colocar luz sobre algumas coisas que às vezes não aparecem tanto. E, puxa, a gente está no super encerramento, né? E eu queria, assim, só trazer de novo um tema que a gente navegou bastante naquele encontro. Eu queria saber o que mudou com relação a isso, que é a questão da sucessão empresarial. Podemos deixar isso para o próximo bloco, porque é uma questão de futuro, que é o bloco de encerramento. Beleza, tá joia. Termina o bloco aí, então. Então fechou. Legal. Começamos no próximo falando justamente sobre isso. O que mudou nessa lógica com relação à sucessão e principalmente colocando aquele tempero adicional, que é a questão da profissionalização da gestão que você trouxe no comecinho desse bloco. Então a gente começa com isso.
Leve, pura. Para matar a sua sede com saúde e refrescância, escolha a água mineral Araguá. Aqui, transformamos experiências em aprendizados, responsabilidade em cidadania, conhecimentos em valores éticos e cristãos, sonhos em resultados. Transformamos o mundo e isso é sagrado. Faça parte dessa transformação. Matricule-se. Colégio Nossa Senhora Aparecida. Forte nos resultados, competente na formação. Se o primeiro foi bom, o segundo foi ótimo, o terceiro será demais. Vem aí, mais um Feijoada e Palestra, com o professor Marco Villa. Venha entender com o professor o fim da velha república e o novo Brasil que precisamos, dia 24 de junho, no Mariá Plaza Hotel. Realização, ILAN, Instituto Liberal da Alta Noroeste. Associe-se. Acesse www.institutoilan.org.br. Natural, refrescante, leve, pura. Para matar a sua sede com saúde e refrescância, escolha a água mineral Araguá. Bem-vindos de volta ao Araçatuba SA, um programa que também tá passando voando já, né, Rodrigão? Exatamente. Com a Vânia aqui. E bom, antes de trazer a questão que eu deixei no final do bloco anterior, precisamos lembrar da turma de seguir o nosso canal no YouTube, exatamente. E se inscrever lá no canal do YouTube, né? Com esses programas maravilhosos, com uma equipe maravilhosa. A gente está aqui na Meca, na Folha da Região. É isso aí. É onde a gente fica imbuído do espírito das informações, da transparência, acho que todos nós aqui. Então, se inscrever no canal, no canal do YouTube, curtir, seguir a página no Facebook do Araçatuba SA, sugerir perguntas, pautas, né? Porque entrevistados, né? Mais gente para estar aqui, exatamente. Histórias que vocês gostariam de ouvir. Então, Exatamente, tá, então, Caio. além bem lembrado. do canal 21, a gente também tem essa alternativa no YouTube. Ivânia, bom, a questão, né, colocada aí para a gente fazer já o fechamento do nosso programa é a sucessão. Então, o que avançou, o que evoluiu, como está hoje a situação na sucessão lá no Supermercado Rondon? Bom, meu pai e meu tio estão extremamente ativos Que e bom. eu desejo muita saúde, que eles estejam com a gente por muito aí. tempo, Justamente. porque a gente até falou um pouquinho antes de começar o programa de unir o conhecimento de quem já está há anos, que são os fundadores, ninguém conhece melhor a empresa do que eles, e o novo que vem para incrementar e para aprender junto com eles. Então, há uns 3 anos atrás nós começamos um trabalho de uma assessoria, uma consultoria. Então nós temos pessoas que nos ajudam em profissionalizar a empresa. Nós fizemos um trabalho de coaching, primeiro com a diretoria e agora também com os gerentes e supervisores e líderes. Então a gente vem formando. Nós entendemos que quanto mais informação e conhecimento eu passar, melhor vai ser para a empresa. E é no dia a dia, é no trabalho diário. A sucessão não é feita em um ano e nenhum momento. A sucessão vai acontecendo desde o começo, desde quando os herdeiros começam a trabalhar. E ali os patriarcas vão ensinando e vão passando as informações. A sucessão é dia a dia. Mas a curiosidade das pessoas com relação à sucessão são 3 mulheres, não é isso? Sim. Na operação, nessa nova geração. Existe o Rodrigo, seu primo, mas ele tem o trabalho dele, ele toca um outro negócio.
E são 3 mulheres para suceder 2 homens que cresceram, que tocaram tudo isso. E aí, o que é esse mundo moderno? Em 5 anos você se tornou mãe, você tem... Eu acredito que, assim como eu, olha para os negócios de uma outra maneira, porque tudo perde um pouco do sentido, o maior patrimônio passa a seu filho. Fala um pouquinho dessa Vânia na pessoa física, Vânia, porque isso faz parte do resultado final do processo. Eu acho que a maternidade traz para nós mais humanidade. Você se torna uma pessoa mais humana, mais preocupada com coisas que você não se preocupava antes. E sem sombra de dúvida, a educação dos nossos filhos vai ser sempre o maior legado que a gente pode deixar. Então é nisso que é nisso que eu me preocupo muito, em como está o Miguel, o que eu posso fazer para ser uma mãe melhor. E não tem como, embora a gente fala muito de separar a vida pessoal da vida profissional, nós somos uma pessoa só. Exato. Se eu cresço e evoluo de um lado, eu estou crescendo e evoluindo do outro lado. Isso me preocupa muitas vezes em como que eu posso ler mais para que eu traga mais conhecimento, para que eu informe mais o meu filho. E também na empresa, como que eu posso deixar essa empresa melhor, como que eu posso fazer para conciliar. Algumas mudanças também vêm disso. Hoje eu preciso de mais tempo para o meu filho. Que jeito que eu posso me profissionalizar para que eu tenha mais tempo? Eu tenho uma empresa muito bem gerida, uma empresa de sucesso, os meus clientes bem atendidos, mas o meu filho em primeiro lugar, com toda certeza. Então isso motiva você a algumas mudanças. Fazer aqui um grifo sobre o que a Vânia colocou para a gente encerrar o programa. Nós, quando colocamos a família no patamar correto, né, ali Deus, família, trabalho, a gente começa também a ver que isso traz um resultado maior, uma eficiência maior no trabalho, porque nós estamos felizes e comprometidos com o futuro. O filho é o legado de Deus para a gente, para saber que nós não podemos consumir hoje, sendo que aquilo que a gente mais ama vai necessitar no futuro. E aí a gente olha para os colaboradores pensando a mesma coisa, a responsabilidade que nós temos com o sucesso do negócio pelos filhos. E aqui fica o meu grifo aos colaboradores. Quando a gente deixa uma pessoa dentro do nosso colega de trabalho fazendo corpo mole, ele está sacrificando, não é o filho da Vânia, não é o filho do Rodrigo, ou o futuro filho do Caitinho, que um dia vai estar aqui, eu não quero ser padrinho, viu, Caitinho? Está sacrificando o seu filho, porque se a empresa não for bem, é o emprego dele, o futuro do seu filho que pode estar em jogo. Então eu gostaria de encerrar esse programa com um grifo de que trabalho é o nosso maior legado, é o exemplo. Vocês foram exemplos, seguem o exemplo dos pais de vocês. E como não posso falar de trabalho sem agradecer nossos parceiros, né? Principalmente o Pedra Pura, que é um restaurante fantástico, maravilhoso, da qual eu sou cliente, de 2 gestores que também são puro trabalho. Então acho que o Pedra Pura pedra 90, pedra pura mesmo. E eles pediram para entregar um presente, na verdade 2 presentes para você, que é um frisante da marca deles, mano. E eles são extremamente zelosos pela qualidade. Faço questão que você experimente lá, lendo um bom livro, tá? Esse é o frisante. E temos também que eles procuraram uma vinícola, se não me engano, na Argentina ou no Chile, não vou saber agora te dizer precisamente, mas segundo a Joyce Hasselman, ela disse o seguinte: para fazer Merlot tem que ter muito capricho, tem que ser muito caprichoso. E os caras fizeram um bom Merlot. Então, tá aqui também para um momento de leitura, tá tomando e saboreando. Muito obrigado, Vânia. Muito obrigado, Caíto. Pode fazer o encerramento. Eu já estou satisfeito com tudo de bom que eu tive aqui hoje. Que legal. Eu compartilho, viu, Rodrigo, dessa satisfação, desse prazer. Pô, batemos um papo de altíssima qualidade aqui. Vânia, de novo, fiquei super contente de você estar aqui com a gente, poder compartilhar um pouco mais dessa tua experiência, e tão jovem, com tanta experiência, com tantas lições para nos trazer aqui. E aí você me fez lembrar de uma frase que eu ouvi, não lembro de quem, quando você remeteu à questão do seu filho, que não basta a gente cuidar de deixar um mundo melhor para os nossos filhos, se a gente não cuidar de deixar filhos melhores para o nosso mundo, né?
Então acho que também dá para transferir isso para o nosso ambiente profissional, né? A gente também tem que cuidar de entregar empresas, né, produtos e serviços melhores para o nosso mundo, para os nossos clientes, que é a grande missão aí que vocês têm no Rondon. Fico admirado, uma coisa que me chamou muita atenção, viu, Rodrigo? Falou de bloco mercado, eu achando que ela já ia começar a falar de concorrência, primeira coisa que ela trouxe foi o cliente. Então, uma baita de uma lição. Então, você vê que está no sangue mesmo, está na mente, está na ponta da língua, está no coração. Vânia, obrigado pelas lições e obrigado a vocês por nos acompanharem aqui. Espero que tenham curtido bastante. Antes de encerrar, só dizer o seguinte, daqui 5 anos a gente volta. Eu mais velho, a Vânia mais velha, mas o Kaique a mesma coisa. Até o próximo Araçatuba S.A. E semana que vem trazemos ela, Wanda Arjona, do salão Wanda Arjona Beauty Concept. Que conceito é esse, Wanda? Minimalista, claro. Olha, vocês não podem perder o programa porque ficou sensacional. A Wanda deu uma aula sobre tamanho de negócio, sobre cuidado com o cliente. Bom, cliente é a palavra-chave de tudo, não é isso? É um mantra essencial aqui, né, Rodrigão? Vocês não podem perder. Nós vamos consertar esse país a partir do nosso quintal e fazendo a cabeça da mulherada, certo, Wanda? Com certeza. Até lá! Tchau. Isso aí.